Olá, eu sou Paula Aragão e a partir de hoje eu convido vocês a estarem comigo todas as segundas-feiras nas redes sociais do Instituto Queiroz para falarmos juntos de emoções. E o nosso tema de hoje é ansiedade. Você sabe o que é ansiedade? E você sabia que o Brasil é campeão mundial do transtorno de ansiedade generalizado? Mas o que a sociedade e as redes sociais têm a ver e têm nos prejudicado tanto para nos transformar no país mais ansioso do mundo? Você sabe quando buscar tratamento? Você sabe quanto tempo dura o tratamento? É por isso que hoje eu lhe convido, vamos falar de emoções? Explanar sobre este assunto que hoje está tão em alta é que eu convido a doutora Miriam Taumaturgo, psicóloga do CAPS de Ipu e que trabalha com a técnica cognitivo-comportamental no seu consultório particular. Tudo bem, doutora Miriam? Como você está? Paula. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para estar participando desse projeto tão bacana, né? Estou muito feliz de estar aqui e de poder contribuir um pouco levando o nosso conhecimento à população e falando sobre saúde mental, né? Sobre as nossas emoções, sobre a saúde das nossas emoções. Porque emoções nós sentimos, né? Mas qual é o momento que elas se tornam patológicas? Mas afinal, doutora Miriam, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é uma emoção, um sentimento natural do ser humano, assim como a alegria, a tristeza, a raiva, né? E ela vem como objetivo, né, de nos preparar para um momento desconhecido, para o futuro, momentos futuros que são desconhecidos na nossa vida. Porque tem essa questão mítica, né, de que achar que a ansiedade é uma coisa ruim. E não é, todos nós sentimos, principalmente quando estamos de frente a coisas novas, né, quando a gente sofre algum tipo de pressão. Isso, dependendo de como a gente percebe essa ansiedade, ela pode se tornar boa ou ruim. Um exemplo, véspera de uma prova, que eu me sinto ansiosa, né? Eu posso me preparar para estudar mais para que na prova eu me saia bem. Então essa ansiedade é positiva, né? Em outros casos, essa ansiedade pode me prejudicar. Como, por exemplo, eu posso chegar naquele momento e simplesmente não conseguir fazer a prova porque a minha ansiedade está muito elevada. Conhecer os momentos em que eu fico ansioso é uma forma de trabalhar minha ansiedade? Com certeza, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é se autoconhecer. Se eu não sei o que é que eu estou sentindo, como é que eu posso trabalhar aquilo? E nem quando, né? Exatamente. E estar em contato com as nossas emoções, como a gente reage, é importante pra gente trabalhar, né? Pra gente se trabalhar, porque nem sempre precisa de tratamento. É exatamente agora a pergunta que eu queria lhe fazer. Qual é o momento que vira transtorno? Porque já que é um sentimento, e é bom que fique bem claro, né? Nem todo sentimento como a raiva, a tristeza, precisa de tratamento. Mas qual é o momento em que a ansiedade necessita de algum tipo de apoio? Pronto, a ansiedade ela necessita de um tratamento quando ela começa a prejudicar a tua vida, o teu cotidiano, né? O teu dia a dia. Então, se você é uma pessoa que começa a desenvolver sintomas ansiosos, como, por exemplo, taquicardia, sudorese, tontura, exatamente, a questão da taquicardia, né? Falta de ar e outros sintomas cognitivos, por exemplo, a questão do pensamento, fica o pensamento disfuncional, que a gente chama na cognitivo comportamental, que é um pensamento que me causa prejuízo. Às vezes não é um pensamento real, né? Não é um pensamento real, não faz parte daquela realidade, mas a pessoa associa como se fosse e acaba criando a emoção de ansiedade. A ansiedade em si só não é apenas só aquele sentimento, ela é um misto de sentimentos. Então começa com uma angústia que eu não sei explicar, né? Com uma tristeza porque eu não consigo entender o que é que está se passando, né? Existem algumas pessoas até que descobrem que tem um transtorno porque vão à emergência do hospital achando que estão tendo um ataque cardíaco, né? E aí é feito eletro e vários exames e às vezes nem a pressão da pessoa está alterada. E aí é o momento que conhece e que começa a buscar ajuda. Exatamente. E assim, dentro do transtorno de ansiedade, né, existem vários
possui títulos, por exemplo, né? Vamos dar exemplo do TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que é quando a pessoa ela tem pensamentos obsessivos que determinadas coisas devem acontecer, porque se elas não acontecerem pode ocorrer algo que prejudica aquele ser humano, então ele começa a ter comportamentos compulsivos. Tem um filme muito bom que fala do transtorno obsessivo compulsivo, que é Melhor é Impossível. E aí o cara ele precisa fechar 7 vezes, ele não pisa, né, nas linhas, ele não come em talheres nem pratos de outros locais, né? Porque ele coloca que aquele ali, alguém vai envenenar, vai acontecer alguma coisa. Exatamente. É isso? Exatamente. Né? Cria um pensamento disfuncional em cima de uma realidade inexistente. Que não é real. Exatamente. Não é. E aí existe a síndrome do pânico, né? Existem os estresses pós-traumáticos, que é quando a pessoa sofre um acidente, ou é assaltado, ou perde alguém da família, e aí fica com aquela sensação de que aquilo vai acontecer a qualquer momento, né? As fobias, medo de estar em lugares que tenham muitas pessoas, medo de animais. Geralmente essas fobias acontecem quando essa pessoa sofre algum trauma relacionado àquele objeto de medo dela, né? Então ela imagina que se ela chegar próximo do que causou o trauma, vai ocorrer toda a sensação que ela teve a primeira vez. E pode até ser associado, né, nessa questão de bichos, associado a coisas que nem tem a ver com bicho. Exatamente. Eu lembro de um caso famoso que a mulher tinha fobia de aranha, né? Aracnofobia. Então ela só de imaginar, ela já ficava como se estivesse a morrer. E depois foi descoberto que ela tinha sido abusada aos 5 anos pelo padrasto e a mão dele era peluda. Então ela lembrava dessa mão chegando, né, se aproximando à noite. Mas agora, né, foi muito bem explicado, eu acho muito bacana, muita segurança está passando pra gente, pros telespectadores. Mas quando é que precisa buscar tratamento? E quais são os tratamentos que a pessoa acha? Hoje em dia a gente vive numa evolução medicamentosa, todo mundo quer uma pílula que resolva todos os meus problemas, mas eu sei que não é assim e eu quero que você explique pra gente quem buscar. Na verdade, o ideal seria que a gente buscasse uma ajuda preventiva, né? Mas nós brasileiros buscamos depois que já está num quadro avançado. Né? Então, assim, quando buscar ajuda? Quando você perceber que a sua ansiedade está ali prejudicando, está prejudicando a sua vida, está impedindo que você realize atividades que você realizava antes no seu cotidiano e agora você não consegue mais. Então esse é o momento de buscar terapia, né? Então assim, o psicólogo ele vai te ajudar a entender, né, quais foram os mecanismos que fizeram com que você desenvolvesse essa ansiedade. Porque assim, a ansiedade ela também não é algo que precisou de um fator desencadeante, ela pode ter causas hereditárias, né? Você pode ter uma personalidade ansiosa. Não necessariamente precisa ter passado por um trauma para ser uma pessoa ansiosa. E hoje em dia nós estamos vendo, né, e tratando várias crianças ansiosas, que como é que uma criança se torna ansiosa se ela às vezes não tem conhecimento? Uma criança de 4 anos, como é que ela vai ter medo e colocar esse medo para fora através de um transtorno? E aí você observa que às vezes esse transtorno, você disse hereditário, os pais são ansiosos, os avós transformam, né? Existem também aquelas questões dos tipos de programas que assistimos. A gente fica extremamente ansioso assistindo jornal, que às vezes só passa coisas ruins. Mas você falou uma coisa especial, buscar preventivamente. Por que é que existe tanto preconceito em buscar ajuda? Quando se diz que vai fazer psicoterapia, eu estou indo para o psicólogo, existe aquela coisa mística de que, nossa, não vou mais confiar nessa pessoa, e é ao contrário, né? Infelizmente, nós estamos no século XXI, né, e ainda existe esse preconceito com a questão do tratamento, né, de saúde mental e do psicólogo em si, né? As pessoas ainda acham que o psicólogo é um profissional para loucos, né? E todos nós de loucos temos um pouco. Ou muito. Ou muito. Doutora Lília, tenho mais perguntas importantíssimas para lhe fazer, mas nós vamos aqui por um breve intervalo para os nossos comerciais. Olha,
tal se você tivesse um local onde tivesse todas as possibilidades de criar? E se existisse um local onde tivesse todas as possibilidades de você personalizar? Na Gil Produções você tem. Só na Gil Produções tem qualidade, por um bom preço. Todo profissionalismo da Gilmara, do Gustavo, são pessoas maravilhosas, meus amigos. Não perca tempo, seja para presentear ou seja para registrar os seus momentos mais especiais. Gil Produções, a sua melhor escolha sempre. Estamos de volta aqui com a doutora Miriam e agora eu quero que ela me explique por que é que tantos adolescentes estão apresentando transtorno de ansiedade. A adolescência, por si só, já é uma fase difícil, né? É a fase do nem conhecido, né? Porque o adolescente, ele nem é mais criança, mas ele também não é adulto, né? Então ele está na fase de descobertas, né? É uma fase onde ele tem muitas cobranças. E as próprias cobranças não são esse nem. Às vezes vem cobranças exigindo que o adolescente seja mais jovem, você ainda não é adulto, e outras você já tem idade para ter maturidade para fazer isso. Exatamente. Vem as cobranças sociais, vem a cobrança do teu futuro, né? O adolescente lá nos seus 17 anos, ele já tem que estar decidindo qual vai ser o futuro dele, que profissão é que ele vai optar para prestar o Enem, né? Então assim, é uma série de fatores. É a cobrança dos pais, são os desejos dos pais, é o medo de... Tem toda a evolução hormonal, né? A questão hormonal, exatamente. Hormonal. E um fator principal hoje em dia, né? Que é a questão dos smartphones, dos celulares com internet. Então assim, quando você pega no celular, você abre a internet, você tem acesso a uma infinidade de informações. Muitas vezes o nosso cérebro ele não está preparado para receber aquele tanto de informações. A partir daí tem as redes sociais. As redes sociais você vê uma vida perfeita das outras pessoas. São corpos perfeitos, são viagens perfeitas, é um relacionamento perfeito e começa aquela cobrança, né? Por que a minha vida não é assim? Né? Por que a vida de fulano é tão perfeita e a minha não é? Então gera uma série de emoções negativas que juntas formam sintomas de ansiedade. E a maioria das pessoas que os adolescentes seguem são essas pessoas que aparentam ter uma vida perfeita, que aí depois, quando se descobre que não é nada disso, toma um susto, porque aquela pessoa deixa de ser, né, uma referência de perfeição. E não existe ninguém perfeito. Isso, a gente tem vários relatos, né, na clínica de pessoas que dizem: eu saí de determinado aplicativo, eu desinstalei porque eu não me sentia bem. Porque eu via vidas perfeitas e a minha não era. E aquilo gerava tanto ansiedade como sintomas depressivos. E até nessa questão do WhatsApp, às vezes fico jogando pra gente acidentes que acontecem, né? E você falou essa questão de preparação para o cérebro. Eu estava vendo que o cérebro de uma pessoa, né, normal e que vive até por volta de 70 anos, não é para estar em contato com a morte, a não ser que ela trabalhe num hospital, na emergência do hospital, um enfermeiro, um médico, mas pessoas comuns que não são da área da saúde não deveriam ter tantos contatos, né, com essa questão da finitude da vida, tão em frente, tão às vezes tão macabra, né, porque quem está filmando quer mesmo proporcionar essa questão, e aí o nosso cérebro, né, o nosso corpo, ele não está preparado para uma emoção que é tão grande. A gente nunca está preparado para perder, né? A gente nunca está preparado para a morte, apesar de ser algo natural do ser humano, né? Mas quando é jogado direto nas redes sociais, a gente fica imaginando que aquilo pode acontecer com a gente, com a nossa família, com os nossos pais. Existe um limite, doutora Miriam, para usar ou é só a questão do bom senso? Porque a internet é muito boa, né? Se a gente for ficar falando só mal da internet, não é verdade. A gente faz pesquisas, a gente consegue livros, a gente consegue se comunicar com pessoas que estão distantes. Então existe a parte boa, mas qual é a hora que eu preciso reconhecer que já não está ficando bom, já está partindo para uma coisa ruim? Pronto, eu acredito que tudo na vida precisa de um limite e de um bom senso, né? Isso quem vai saber é a pessoa que está utilizando.
Se aquilo está me fazendo mal, eu preciso me conhecer o suficiente para saber que eu preciso dar um tempo daquela rede social ou do celular, né? Muitas vezes a gente perde noites de sono no celular, né? Vendo coisas ruins, vendo notícias ruins, e assim, no outro dia fala assim, eu tô com insônia. E às vezes a gente vai pesquisar a vida da pessoa e não é insônia, é apenas o uso do celular abusivo, de forma abusiva, né? Pra gente ter a nossa noite de sono, a gente precisa começar a desconectar o cérebro, né? E aí levar esse celular, a gente leva pro quarto, leva pra cama. Doutora Miriam, eu quero agradecer muito aqui a sua presença. Deixa aqui alguma mensagem, né, para os nossos adolescentes, os nossos telespectadores. Foi uma honra participar, né? Como eu falei no começo, eu fiquei muito feliz com o convite. E assim, a mensagem que eu deixo é para as famílias, né? Às vezes a família ela não entende o adolescente, né? Ela acha que a ansiedade, os sintomas de ansiedade na verdade é frescura, é preguiça, né? Ah, ele não quer ir para a escola porque ele tá com preguiça de ir e não compreende, né, as emoções daquele adolescente. Então assim, primeiro passo é a família perceber, porque a criança e o adolescente, ele costuma deixar passar batido muitas coisas, né? E procurem o psicólogo, né? Procurem a ajuda, não deixem para ir procurar quando já estiver virado um transtorno mais grave, onde vai precisar de ajuda realmente psiquiátrica, de medicação, né? Que já é outros fatores. Já é uma evolução do transtorno. Exatamente. Miriam, eu quero lhe agradecer demais, não existiria outra pessoa para estar aqui, né? Você é minha amiga, minha colega de trabalho, a gente trabalha nessa área da saúde mental, então o convite para a estreia, você estar aqui, ter aceitado, é assim uma honra enorme. Muito obrigada, muito obrigada. Foi todo meu. E eu quero que vocês não esqueçam que toda quarta-feira, Terezinha, e sexta-feira, o Vinícius com Falando Francamente. Obrigada. Toda segunda vamos falar sobre emoções.